Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vocês querem que eu fale sobre as entrevistas coletivas de ontem no Grêmio, né? Então, muito bem, apertem os cintos. Vamos falar sobre as entrevistas coletivas de ontem na Arena. Saudações tricolores, pessoal. Antes de mais nada, sejam bem-vindos a esse canal. Se inscrevam. 47.280 inscritos. Vamos continuar crescendo esse número, quem sabe chegar em 48 mil aí nas próximas semanas. Eu tô contando com vocês que estão aqui, claro, né? A grande maioria do pessoal aqui do canal sabe como é que a banda toca. Aqui a gente elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, sem rabo preso com ninguém, tá? Então, se vocês curtem essa forma de lidar com as coisas, deixem o like no vídeo, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal. A entrevista coletiva do Renato teve ofensas pessoais, por exemplo, ao presidente da SEG, Rogério Amaral, por conta da nota lá, que aliás, pelo que eu soube, nem foi o Rogério Amaral que escreveu. Enfim, até não vem ao caso. Teve também uma porrada no comentarista da Rádio Grenal, o Edu Andriotti, porque ele chamou lá o Vijaçante de abobado num vídeo que viralizou ao longo da semana. Eu acho que ele erra ao chamar o Vijaçante de abobado. Eu acho que ele ultrapassa um limite, eu acho que ele passa do ponto. E cara, talvez eu também tenha passado do ponto em algum momento. Eu acho que todo mundo passa do ponto em algum momento, inclusive o Renato. Por quê? Porque o Renato, ao criticar um comentarista, um jornalista A, B ou C, por chamar o jogador de abobado, que segundo ele é um termo desrespeitoso, e eu acho que é mesmo, ele não pode chamar o outro de débil mental. Também é um termo desrespeitoso. Então, ou vale as duas coisas, ou não vale nenhuma. Aí o Renato mergulha mais uma vez na sua profunda incoerência, e incoerência é a marca do Renato na temporada 2024. Mas teve uma entrevista coletiva que foi boa, e infelizmente, cara, e aqui eu digo, e muitas pessoas, não é nem que não concordem, mas não gostam quando eu falo isso, mas eu mantenho essa opinião. Por que muitas vezes o nível médio da imprensa é tido como um nível mais baixo, um nível mais apelativo muitas vezes? E eu concordo, eu acho que de fato muitos dos que estão do lado de cá, eles apelam e vão para um caminho que eu pelo menos não gosto muito. Porque o público gosta. Essa é a verdade. Não são todos, claro que não são todos. Eu não vou cometer o erro que o Renato comete de generalizar, claro que eu não vou fazer isso. Mas boa parte gosta. Por exemplo, a entrevista do Renato, que foi cheia de palavrões, ofensas, ela teve uma repercussão muito maior do que a entrevista do Antônio Brum, que foi uma entrevista boa. E cara, eu até vou dizer pra vocês uma coisa, tá? Pelo que eu sei, o Antônio Brum nem gosta de mim. E tá tudo certo, ele não tem que gostar de mim ou não. Quero dizer que eu gosto dele. Eu acho que ele faz um bom trabalho à frente do futebol do Grêmio. Um trabalho com erros, claro que tem erros. O Antônio Brum, por exemplo, no começo do ano tem uma avaliação no dia em que o Grêmio contrata o Marquesim, nunca me esqueço, em que ele falou que o Grêmio, por ter renovado com o Jeromel, não precisava mais buscar zagueiro para a temporada, que o grupo estava fechado. Foi um erro de avaliação absurdo. O Grêmio, por exemplo, ao longo do ano perde o Cuiabano, fica só com Reinaldo e Mike. O Grêmio não contrata outro jogador para a posição. Esse foi um erro de avaliação muito importante também para a temporada do Grêmio. Agora, tem erros? Claro, e não foram poucos. Mas eu acho que ele tem muito mais acertos do que erros no comando do futebol do Grêmio. Por exemplo, no meio do ano, quando nós criticávamos muito fortemente o Grêmio, e com razão, porque se as coisas não mudassem, se ninguém se mexesse, nós iríamos cair para a segunda divisão, o Renato não se mexeu. Agora, o Brum se mexeu. O Brum foi no mercado e contratou o Monsalve, contratou o Aravena, contratou o Arezzo, contratou o Bright White, entre outros. Não foram boas contratações? Claro que foram, gente. O Bright White está aí com 8 gols marcados e 2 assistências, principal jogador do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Arezzo é um cara que boa parte da torcida pede mais oportunidades. O Monsalve começou muito bem, teve uma queda até bem estranha agora, mas ele já mostrou que tem muito potencial. O Aravena virou um titular do Grêmio. Os 2 melhores jogadores do Grêmio no Campeonato Brasileiro foram contratações dessa temporada, o Bright White e o Marquesim. Isso é trabalho do departamento de futebol. E aqui eu estou colocando na pessoa do Antônio Brum, mas eu sei que na real é um colegiado, é um conjunto, tem o CDD e tal. Mas o Bright White, por exemplo,
é um cara que o Brum tinha uma fixação desde o ano passado, quando o Soares ainda estava no Grêmio. Foi ou não foi uma boa contratação? E o Brum deu uma entrevista coletiva ontem, para mim pelo menos em tom de despedida, sabe? Já fazendo aquela coisa do rescaldo do ano, já daqui a pouco dando uma escorregada, usando um ou outro tempo verbal no passado. Para mim claramente em tom de despedida. E de novo, eu acho que o Antônio Brum tem erros, claro que tem, muitos, ele sabe disso. Mas eu acho que ele tem mais acertos do que erros. E a coletiva do Brum, que foi boa, que teve conteúdo, que teve revelações, que teve algumas admissões, inclusive, não gerou tanta repercussão quanto a do Renato. Porque o Renato espinafrou, o Renato meteu palavrão. E olha que o Brum também deu uma alfinetada muito forte no César Cidade Dias, quando ele fala do ex-dirigente fracassado. Cara, eu acho o César Cidade Dias está bem, como dirigente também teve seus erros, é claro. Mas eu acho ele um bom comentarista, gosto de ouvir, compartilho de muitas ideias do César Cidade Dias, discordo de tantas outras, mas com certeza mais concordo do que discordo. E tá tudo certo, a vida é assim. Agora, o Brum não ofendeu, ele adjetivou de forma forte, um ex-dirigente fracassado, mas é um adjetivo forte do ponto de vista profissional. Ele, enquanto dirigente, foi um fracasso. Pode concordar, pode discordar, tá na vida, tá? Agora, ele não foi para o âmbito pessoal. Ele é um débil mental. Ele é, sabe? Não. Aí já é uma outra coisa. Talvez se ele tivesse ido por esse lado, ia ter uma repercussão gigantesca também. E aí, certamente, o nível da coletiva não seria tão boa. Eu gostei da coletiva do Brum, embora esse tom, para mim, de despedida já do comando do departamento de futebol do Grêmio. O que nos implica dizer, em termos de tendência nesse momento, é que o Grêmio vai sofrer uma grande, talvez nem seja sofrer o termo, mas vai passar por uma grande reforma para a próxima temporada, porque a comissão técnica vai ter grandes alterações, o técnico, ao que tudo indica, e tomara Deus, não vai ficar, o vice-futebol deve sair também, e até é compreensível, o Brum é um cara jovem, não está resolvido financeiramente na sua vida, tem um filho, inclusive, recém-nascido, então daqui a pouco, com meses de vida, enfim, então daqui a pouco é hora dele, vai buscar, enfim, algo mais, o foco na família, na vida profissional, por aí vai. E tá certo. E eu repito, cara, pelo que sei, o Brum nem gosta de mim, não tô aqui fazendo nenhum tipo de defesa. Gostando ou não gostando, a minha opinião seria a mesma, porque quem tá do lado de cá do balcão, e infelizmente nem todos fazem do jeito que eu pelo menos acho que é o certo, quem tá do lado de cá tem que diferenciar. Por exemplo, dois dos grandes defensores que o Renato tem na imprensa foram apedrejados pelo Grêmio na última semana. O Diogo Rossi na semana passada e o Edu Andriotti agora. Então, cara, defender ou não defender, criticar ou não criticar, é da vida, é do jogo. Se os caras do outro lado gostam ou não gostam, cara, nós aqui não temos que nos importar com isso, desde que a opinião seja profissional, ou pelo menos do aspecto profissional, e não extrapolando o lado pessoal. É pelo menos por essa linha que eu acho que nós devemos ir. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.